Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra mais uma grande solenidade, né? Celebra a Santíssima Trindade. Que alegria é poder estarmos juntos mais um domingo, domingo do Senhor, e poder essa grande festa, né? Essa grande solenidade da Santíssima Trindade. Olha só quem está aparecendo aqui, está atrapalhando, né? A gente vai fazer, quem sabe faz ao vivo. Olha só. Eu vou até contar essa história, né? Você acredita? Nunca tive gato. E aí uma gatinha da rua decidiu dar cria, né? Atrás da máquina de lavar. E aí veio 3 gatinhos, 3. Aí um tá aqui, ó, não sai da cola. Tá 4 meses já com a gente. E aí ele não sai, ele fica me seguindo, né? E aí ele tá em todo lugar. Então tem 4 meses o gatinho. Esse aqui é o Targa, ó. Fofura, né? São 3 desse aqui, 3. Então nós estamos criando, cuidando dele com muito amor, né? Então, a todos que têm os bichinhos, né? Nós devemos amá-los, respeitar, né? Cuidar bem desses bichinhos que são uma graça, né, na nossa vida, traz muita felicidade, né? Então hoje nós estamos celebrando a Santíssima Trindade. Vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar nesse dia tão importante. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar a grande solenidade da Santíssima Trindade, onde nós já ouvimos o amor de Deus por cada um de nós. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Quem é que dá o seu Filho, né? Que coloca na cruz a morte, né, para morrer por uma pessoa, por alguém? Pois a palavra é bem clara, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que é nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos ama, Deus vive e habita em nós. Nós falamos sobre isso, nós falamos que Jesus teve que subir aos céus, Jesus sopra o Espírito Santo sobre cada um de nós. Jesus, que através do Espírito Santo vive em nós, mora em nós. Quer dizer, se o Espírito Santo de Deus, né, a Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas e um único Deus. Se nós temos o Espírito Santo, que Jesus ao soprar sobre nós vive em nós, é o próprio Deus que habita em nosso coração. Será que de fato nós temos pensado nisso? Que Deus mora em nós, Deus vive em nós, Deus vive em mim, Deus vive em você. Nós somos o sacrário vivo. Quando nós comungamos o corpo de Cristo, nós passamos a carregar Jesus na nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos dá um conforto, porque o que nós mais vemos, né, nos dias de hoje, as pessoas que não acreditam em Deus, ou pior, falam besteiras. Como é que Deus permite, né, que o pai mate o filho mate o pai, a guerra? Vou ler de novo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito.
Meus queridos irmãos e irmãs, não é Deus que mata as pessoas, é o próprio ser humano, a humanidade que está e vive sem Deus, em não acreditar, e não amar. Deus nos ama, Deus quer que nós o amemos, Deus quer que nós o adoremos. Será que nós estamos adorando Jesus? Será que nós estamos acreditando no seu Filho Jesus? Hoje, celebrar a Santíssima Trindade é algo extraordinário. Mas a gente, muitas vezes, nós falamos para as pessoas, né, que nós não sabemos e não entendemos a Santíssima Trindade. De fato, nós não entendemos. Mas nós não precisamos dizer que nós não sabemos. Pelo contrário, nós sabemos e nós acreditamos, é a nossa fé. Mas eu quero dizer uma história, e eu digo isso sempre, que eu sempre vou contar essa história enquanto eu falar sobre esse Evangelho, sobre nós celebrarmos essa Santíssima Trindade, porque às vezes as pessoas não sabem, né, de fato, e o nosso cérebro não possui entendimento para entender a Santíssima Trindade. Então, Santo Agostinho, um dos grandes teólogos, filósofos, né, doutor da igreja, conhecedor, ele ficava o tempo todo quebrando a cabeça, porque ele não conseguia entender a Santíssima Trindade. E chegou um momento da vida de Santo Agostinho que, de fato, ele entendeu e deixou isso escrito para cada um de nós, né? Nós não temos que nos preocupar em querer entender a Santíssima Trindade. Nós temos que nos preocupar em querer adorar a Deus, em querer amar a Deus. Então a nossa preocupação não é mais entender a Santíssima Trindade, mas sim adorar a Deus. É nos preocupar se eu estou amando a Deus, se eu estou em busca de Deus. Porque o nosso cérebro não é capaz, é como se fosse de entender, não é capaz. É como se fosse um mar aberto, né? Aquele marzão gigante, e eu não consigo abraçar. Tá vendo que meus braços aqui, ele tem um percurso apenas, né? E o mar é gigante, eu não consigo abraçar esse mar. Mas eu consigo mergulhar. Eu consigo entrar nesse mar. Eu consigo mergulhar nesse mar. Assim é a Santíssima Trindade. Eu não consigo entender, mas eu consigo aos poucos. Deus vai me dando sabedoria, um entendimento. Entender que são 3 pessoas e um único Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, e aí vem essa história magnífica. Porque Santo Agostinho um dia, nervoso já, e eu fico imaginando essa cena, né? Coçando a cabeça, quebrando as coisas. Meu Deus, me ajuda, porque o Senhor não dá uma resposta. Eu preciso entender a Santíssima Trindade, eu preciso escrever sobre Ele. Eu preciso escrever sobre a Santíssima Trindade, me ajuda. E aí então Santo Agostinho decide caminhar na praia, naquela brisa suave do mar, né? Ouvindo as ondas, caminhando pela areia e pedindo a Deus: me ajude, me mostre, fale comigo, enfim. E Santo Agostinho, nesse caminhar, ele identifica lá na frente uma criança correndo para o mar e voltava para a areia, e ele não entendia nada. O que essa criança está correndo para lá e para cá, né? E aí ele pensa: vou me aproximar, porque não tem ninguém na praia. Eu vou ver o que essa criança está fazendo. E aí, ao se aproximar, Santo Agostinho vê que essa criança estava segurando talvez um baldinho, uma caneca, uma colher, enfim. Ele segurava algo. E ele ia até o mar, ele enchia, né, esse potinho com água do mar. E aí ele
corria até a areia e ele jogava num buraco da areia. Despejava essa água lá. E aí a gente, né, quem já foi na praia e já fez isso alguma vez, né, ou percebe, é nítido que a água, quando entra na areia, ela penetra, né, a areia chupa essa água. Então você não consegue colocar água na areia porque a areia vai chupar essa água, né? E aí ele não entendeu nada, e esse menino fazia a mesma coisa, ia até o mar, voltava, pegava água e jogava no buraco. Voltava lá pro mar, pegava, enchia, vinha de novo até a areia e enchia o buraco com a água. E assim essa criança ficou fazendo, e Santo Agostinho acho que deve ter ficado nervoso, sei lá. E aí ele decide perguntar para esse menino por que ele estava fazendo isso, né? E aí ele pergunta para essa criança, né? Mas que na verdade essa criança era um anjo de Deus. Foi um anjo enviado por Deus, porque Santo Agostinho pediu a Deus que viesse uma resposta, uma palavra, um entendimento, e Deus fez, enviou esse anjo em uma forma de criança. Muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos tristes, preocupados com tantas coisas, e de fato nós temos que nos preocupar, né? Porque a humanidade está doente, o ser humano, guerra, matança, né? Então a gente vê essas coisas acontecendo de fato e nós ficamos preocupados. Porém, quero dizer para cada um de vocês, apesar de tantas as dificuldades, apesar de tantas coisas ruins que vêm acontecendo, o mundo, a maldade nas pessoas, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos chama, um Deus que nos convida, um Deus que quer que cada um de nós estejamos na eternidade. É Jesus. Jesus mora aqui. Jesus vive em mim. Então fale com Ele, peça para Ele. E não tenha vergonha de falar sozinho, porque Deus está te ouvindo. Sabe quando aquela pessoa está tão triste, quando perdeu um emprego, por exemplo, ele sai triste da empresa e ele começa a falar com Deus: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu preciso de ajuda, Senhor. Então, quem não sabe o que essa pessoa está falando, fala lá o louco falando sozinho, né? Mas Deus ouve o nosso coração, Deus ouve a nossa voz. Então fale com Deus. Assim como Santo Agostinho pediu porque não aguentava mais esse desespero, essa angústia de querer entender a Santíssima Trindade. E aí esse menino que era o anjo de Deus enviado, fala para ele assim, né? Porque Santo Agostinho pergunta: ô rapazinho, o que tanto você então corre de um lado para o outro, carregando essa água, jogando na areia? Aí ele fala para Santo Agostinho, né? Então, quer dizer, o menino fala para ele: eu estou tentando encher esse buraco com a água do mar. Aí eu imagino a cena que Santo Agostinho deve ter coçado a cabeça, agora lascou, né? Não entendi mais nada agora. Deve ter perguntado: o quê? Você está querendo encher esse buraco com a água do mar? Aí o menino falou: estou tentando encher esse buraco com a água do mar. E aí Santo Agostinho fala para ele: rapaz do céu, você não está vendo que toda vez nessa ida você joga aqui esse copinho, quando você sai a água já penetrou na areia, você não está vendo que não vai conseguir nunca? E aí esse anjo fala para ele, então olha para ele e fala: Agostinho, Agostinho. Então pensa, ele nem sabia, né, que era um anjo. Então ele não sabia quem era esse menino. De repente o menino fala o nome dele: Agostinho, Agostinho. Aí ele deve ter ficado desesperado, né? Esse menino fala essas belas palavras: é mais fácil eu encher esse buraco com a água do mar do que você
entender a Santíssima Trindade. E aí foi como uma explosão, né, na mente de Agostinho. E aí ele entendeu e deixa esse recado para nós. Nós não temos que nos preocupar de fato em entender a Santíssima Trindade, porque ele entendeu e ficou claro para ele que não é necessário. Isso não entra na nossa cabeça, no nosso cérebro. Nós não temos essa inteligência para entender, né, a Santíssima Trindade. Mas nós não precisamos. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Então, nessa grande solenidade, onde Deus deixa claro que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho por mim, por você, saiba o quanto Deus nos ama. Saiba o quanto Deus nos quer estar na eternidade. Deus não quer que eu esteja no inferno. Não quer. Deus quer que cada um de nós estejamos na eternidade, no paraíso, viver junto de Deus, com os anjos, com os santos. Que possamos pedir essa graça, que possamos estar junto de Deus. Eu quero estar. Então, se nós queremos estar junto de Deus, vamos em busca de Deus, amando o próximo, respeitando a caridade. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, um dia, cada um de nós nos veremos na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Espero que tenham gostado da história, uma pequena história, e eu sempre conto ela, e eu vou sempre contar enquanto nós falarmos sobre a Santíssima Trindade. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.